A graça e a paz, meu povo. Olha só o perigo da tradição. Queria falar com vocês a respeito disso. Porque os judeus, nas épocas de Jesus, os fariseus, os judeus e os mestres da lei, eles invalidavam o mandamento de Deus para poder honrar as suas tradições. Lá no capítulo 7 do livro de Marcos, os fariseus foram ter um encontro com Jesus e viram seus discípulos comerem sem lavar as mãos, que era uma coisa que era tradição deles. Eles lavavam muito bem as mãos. E eles censuravam o Senhor Jesus, mas eles procuravam alguma maneira de acusá-lo, né? Só que com Jesus eles caíram do cavalo, porque o Jesus ele andava com os mandamentos de Deus, né? Jesus ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e assim vos será feito. Então a gente tem comunhão com Deus quando a gente tem os mandamentos dele. Aí nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Olha a diferença. E os fariseus, eles guardavam as tradições, né? As tradições judaicas. E aqui no capítulo 7, aqui no versículo 3, mostra que eles foram até Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa, né? E encontraram isso. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Note que isso aqui é uma tradição, então eles tinham um costume, já virou já como se fosse uma mania, né? Lavavam as mãos várias vezes, várias vezes antes de fazer suas refeições. E quando voltavam do mercado, se não lavarem, não comiam. E muitas outras coisas há que receberam para observar. Note aqui que depois do ponto, ele escreve: e muitas outras coisas há que receberam. Não era só isso, era muitas outras coisas. É normal que hoje você vá fazer uma refeição, você lave sua mão uma vez e faça a refeição. Os judeus eles lavavam 3, 4, 5 vezes antes. Era como se já fosse um medo, sabe? Então, eles tinham aquele receio. Então, e aquilo lá ficou incorporado neles, essa tradição. Mas eles acabavam invalidando os mandamentos de Deus para poder cumprir essas tradições que eles tinham. E eles acusavam quem andava com Deus. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, tem muitas igrejas que ainda zelam muito pela tradição, mas ficam em falta, em débito com os mandamentos de Deus. Olha o que Jesus respondeu no versículo 9. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição, né? Porque eles acusaram os discípulos de Jesus. Aí, mestre, ele está comendo, eles comem e não lavam as mãos, porque a gente tem essa tradição e eles não cumprem. Ou em outras palavras dizendo, como é que esses homens podem ser de Deus se eles não andam igual a gente? Só que Jesus ele diz, não, eu tenho um outro caminho melhor do que esse, melhor do que a tradição humana. É o mandamento de Deus, são as palavras de Deus. Então, a gente consegue ver que os fariseus aqui, eles estavam seguindo um caminho que não era o caminho que agradava a Deus, pois eles faziam preceitos que agradavam somente os homens. E na aparência era santidade, mas na verdade não tinha nada a ver com santidade, era em esforços desnecessários. E então eles fazendo aquelas tradições deles, eles pecavam no mandamento. Jesus chegou uma vez a dizer assim, ó geração incrédula e perversa, geração adúltera. Então provavelmente ali muitos fariseus, não preocupados com o pecado, adulteravam e achavam que por cumprir as suas tradições, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas na verdade eles estavam invalidando, como disse Jesus aqui, eles estavam invalidando os mandamentos de Deus por causa da tradição deles. Então muito cuidado, meu querido, com as tradições, porque às vezes a gente foca tanto num algo, sendo que aquele algo Deus não está nem preocupado com aquilo.
mas Deus realmente está preocupado com as nossas obras, com o que nós estamos fazendo, com o que estamos aprendendo da sua palavra. Então, meu querido, cuidado. É a mesma coisa dizer que, um exemplo, você vai pegar uma estrada para ir para um determinado local, só que essa estrada vai para outro lugar. Tipo pegar a rodovia Dutra dizendo que está indo para o Paraná, sendo que a rodovia Dutra ela vai para o Rio de Janeiro. Então eles estavam seguindo um caminho errado, achando que estavam certos, por estarem zelando e honrando pelas suas tradições. E isso tudo por falta de observar os mandamentos de Deus. Então, meu querido, minha querida, nossa função, nossa preocupação tem que estar focada nos mandamentos de Deus. Essa é realmente a vontade de Deus. Você pode até seguir a doutrina da sua igreja, as tradições que fazem lá. Você pode até seguir, só que nunca se esqueça dos mandamentos de Deus. Nunca invalide os mandamentos do Senhor, porque são eles que vão nos levar para o céu. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.